Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, dando sequência à série Excel na prática, eu vou mostrar para vocês como usar o Excel, usar as fórmulas do Excel para calcular proventos e descontos na folha de pagamento. Então vamos lá para o computador, construir uma planilha e aí vou mostrar para vocês como fazer. Então aqui eu fiz essa planilha só mesmo para poder fazer essas fórmulas para vocês. É claro que se você for fazer uma planilha para você trabalhar profissionalmente, você vai fazer uma planilha mais bem organizada do que essa, né? Mas mesmo assim, essa aqui dá para a gente ter uma noção de como usar as fórmulas do Excel para poder calcular insalubridade, periculosidade, desconto de vale transporte, adicional noturno, etc, né? Então, muito bem. Então, vamos começar aqui com a primeira, que é a insalubridade. Como é que você calcula aqui a insalubridade no Excel? Para você fazer esse cálculo, ele é muito simples. A insalubridade, ela é 20% do valor do salário mínimo. Então, como é que nós vamos calcular? Eu coloquei aqui na célula J10 o valor do salário mínimo atual. Então, a fórmula é muito fácil. Olha, você começa digitando igual o valor do salário mínimo. Nós vamos colocar aqui a célula de referência, vezes a célula onde está a porcentagem, aqui no caso a célula C10. Ou você pode digitar direto também, né? Você digita a célula que está o salário mínimo e coloca vezes 20%. Funciona também. E aí nós temos o valor, simples assim. Já a periculosidade, ela é calculada de maneira diferente. Ela é calculada sobre o salário bruto. Então, no caso aqui, seria igual o salário bruto, que eu coloquei aqui na célula D9, vezes 30%, tá aqui na célula C11. Dou Enter, pronto. Então, eu já tenho aí esse cálculo pronto. Aí agora aqui nós vamos fazer um outro cálculo, valor da hora. Quanto custa a hora trabalhada de uma pessoa que ganha esse salário que eu coloquei aqui, né? Então, para fazer esse cálculo, a gente vai precisar da carga horária. Eu coloquei aqui também, tá vendo? Nesse caso aqui. A carga horária varia de acordo com o trabalho da pessoa. Tem pessoas que trabalham 160 horas mensais, 220. Aqui eu coloquei uma escala de 180, mas você pode colocar qualquer valor aqui. Então, para calcular o valor da hora de trabalho, funciona da seguinte maneira. Olha, vou colocar aqui igual. Nós vamos chamar aqui a função soma. E aqui nós vamos colocar os proventos, né? No caso aqui, salário, insalubridade e periculosidade. Normalmente, você recebe ou um ou outro, né? Você não recebe salubridade e periculosidade, ou é um ou é outro. Mas por que eu incluí os dois aqui? É porque a célula que tiver ocupada, ele vai somar, né? A que tiver vazia, ele não vai somar. Então aí você pode fazer assim. Depois que a gente somou, a gente vai pegar isso aqui e dividir pela carga horária, que no meu caso aqui está na célula I9. Dá Enter, pronto. Então aqui eu já tenho nesse salário aqui o valor da carga horária, né? O valor que a pessoa recebe por hora trabalhada. Então vamos supor aqui que esse cidadão não tem periculosidade. Eu vou apagar esses 20% aqui. Aí o valor já daria outro, tá vendo? Porque ele não está somando com a insalubridade. Ele pegou aqui o salário bruto e o salário da periculosidade, né? O benefício da periculosidade,
dividiu pela carga horária, achou esse valor. Muito simples. Beleza, agora e hora extra? Como que eu calculo o valor da hora extra? O valor da hora extra é muito fácil de ser calculado também. Tudo que você precisa fazer é o seguinte: você vai pegar o valor da sua hora, né, trabalhada, quanto que vale a sua hora trabalhada, e aí você vai multiplicar, a gente abre aqui o parênteses, você vai multiplicar por 1 vezes a porcentagem, 1 mais, né, vezes não, 1 mais a porcentagem que a sua empresa te paga por hora extra. Algumas empresas pagam 50%, 100%, né? No caso aqui eu coloquei na célula C13 o valor da porcentagem da hora extra. Fecha parênteses. E aí aqui dá Enter, pronto, a gente tem o valor da hora extra. No caso aqui seria a 50%. Se eu alterar isso aqui, vamos colocar 25%. Mudou, tá vendo? O valor foi menor. 100%. Aí o valor já é o dobro. Tá vendo? Bem simples, né? Aí vamos colocar aqui que esse cidadão ele fez 15 horas extras no mês. Então, com base nessas horas extras, já dá para saber qual o valor qual o salário que ele vai receber de hora extra, né? E é o que nós vamos calcular aqui na próxima célula. Então, como é que nós vamos calcular aqui o valor total da hora extra? Para calcular o valor total da hora extra, nós vamos pegar aqui o valor da hora extra vezes a quantidade de horas extras que foram feitas e multiplicar por 24. Por que 24? 24 é um dia, né? Então tem que fazer essa multiplicação por 24 para você conseguir achar o valor certinho. Então vamos lá, igual o valor da hora extra, no caso aqui está na célula D14, vezes a quantidade de horas trabalhadas, vezes 24. Dá Enter. Então nesse caso aqui, uma pessoa que ganha esse salário e fez 15 horas extras a 50%, ele ganharia esse valor. Certo? Muito bem. Aí agora aqui nós temos o adicional noturno. O adicional noturno ele tem uma pegadinha, né? Cada hora noturna equivale a 52 minutos, ou seja, se você trabalha 52 minutos, você tem ali uma hora noturna. Então, como é que a gente faz para fazer esse cálculo? Primeiro a gente tem que converter a hora noturna, né? Então vamos colocar aqui uma hora. E aqui nessa célula eu vou fazer a conversão. Para fazer a conversão do adicional noturno, né, da hora extra noturna, então tudo que a gente precisa fazer é pegar a hora, né, igual, e multiplicar essa hora por 1,142857. E aí a gente tem o valor da hora noturna. No caso aqui, uma hora equivale a 1 hora e 8 minutos noturnos, certo? Então você usando essa multiplicação por 1,142857, você vai achar o valor da hora noturna. O valor do adicional noturno, como é que a gente vai calcular aqui agora? O adicional noturno, ele é a hora mais 20%, né? A hora vezes 20%. Então, no caso aqui, ficaria assim, olha, igual. Aí a gente vem aqui no valor da hora, né? No caso aqui tá na célula D12 e multiplica isso por 20%. Dá Enter. Seria esse aqui o valor do adicional noturno. Agora aqui, total do adicional noturno. Como é que a gente vai calcular isso, né? Para calcular o total do adicional noturno, seria o valor do adicional noturno vezes o total de horas noturno vezes 24.
Então, no caso aqui ficaria assim, olha, eu pego aqui o valor do adicional noturno, igual, né? No caso aqui está na célula D17, vezes total de horas noturnas, né? Tá aqui na célula F16, vezes 24. E aí eu tenho o valor. Que aparece aqui, tá vendo? Digitei a forma, tem o valor. Hora extra noturna. Então a mesma coisa que a gente fez aqui no adicional noturno, a gente tem que fazer aqui na hora extra noturna. A gente precisa converter a hora normal em hora noturna. Então é só fazer a mesma coisa. Igual, no caso aqui C19, né, onde é que está a hora extra noturna, vezes 1,142857. Pronto. E aí nós temos aí a conversão. Aí se você mudar o valor aqui, por exemplo, por 2 horas, aí ele vai convertendo, tá vendo? De acordo com a hora noturna, de acordo com o cálculo que você fez aqui. Beleza. Agora aqui o cálculo de hora extra noturna, como é que é feito, né? Nós sabemos o valor da hora extra noturna. Então no caso seria o valor da hora vezes 1 mais 20% vezes vamos ver aqui, ó, fica assim, ó, igual, no caso aqui, para a gente calcular o valor da hora extra noturna, nós vamos pegar aqui o valor da hora, tá aqui na célula D12, certo? E vamos multiplicar isso, abre parênteses, 1 mais 20%, que é o valor, né, da hora normal mais 20%. Fecha o parênteses, vezes, abre parênteses de novo, 1 mais a porcentagem da hora extra. No caso aqui está na célula C20. Fecha parênteses, dá Enter, pronto. E aí aqui nós temos o valor da hora extra noturna, que está incluída a hora extra mais o adicional noturno, né? Então você vai usar esse cálculo, né? É igual ao valor da hora, certo? Vezes 1 mais 20%, que é o adicional, vezes 1 vezes 50% da hora extra. No caso aqui 50%, mas pode ser qualquer porcentagem. Muito bem. Aí nós temos agora aqui total da hora extra noturna. Como é que eu vou calcular isso aqui? Para calcular o total da hora extra noturna, coloco aqui igual, aí eu pego o valor da hora extra, né, noturna, tá aqui, é 50%, certo? Vou multiplicar isso aqui pela quantidade de horas, tá aqui na célula F19, vezes 24. E aí eu tenho o valor da hora extra noturna, né, o valor do total. Aqui onde é que está em vermelho é o valor por hora, né? E aqui já é o valor total, certo? Aí nós temos aqui o DSR. O que é o DSR? É o descanso semanal remunerado. Como é que a gente vai calcular isso aqui, né? Para calcular isso aqui a gente vai precisar do valor da hora extra, do total da hora extra noturna, do total do adicional noturno e do valor total da hora extra, para calcular isso aqui. Então nós vamos fazer assim, olha, você vai digitar lá, aí vamos precisar também aqui, olha, dos dias corridos, dias úteis, dias não úteis. Então antes de fazer o DSR, nós vamos fazer aqui essa coluna aqui, que nós vamos precisar dela. Para calcular os dias corridos, nós vamos fazer assim, olha, igual, nós vamos usar aqui a função se, abre parênteses, aí eu vou colocar aqui, se a data final, que está aqui em J12, menos a data inicial,
está aqui na célula J11. Mais um. Por que mais um? Porque quando eu pego a data final e subtraio da data inicial, vai faltar um, né? Por exemplo, abril tem 30 dias. Mas se eu pegar aqui 30 menos 1, vai dar 29, não vai dar 30. Então tem que acrescentar esse 1 para suprir aí essa falta do outro número, né? Da outra data, para dar o valor correto. Então, se a data final menos a data inicial mais 1, ela for menor ou igual a 0, eu quero que ela fique vazia, que ela não me retorne nenhum resultado. Aí eu vou usar aqui as aspas duplas. Ponto e vírgula. Aí o que eu quero que ela faça se tiver valores, né? Se for maior do que 0. Então vou colocar aqui data final menos a data inicial mais 1. É isso que eu quero que ela faça. Ela soma para mim. Fecho parênteses, dou enter, pronto. No caso aqui deu 30 dias. Ok, certinho. E os dias úteis? Como que eu calculo aqui os dias úteis? Para calcular os dias úteis, né, nós vamos precisar aqui daquela tabela que eu fiz no Excel na prática anterior, onde eu mostrei como que calcula os feriados. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, vou mostrar para vocês. Essa aqui, tá vendo? Então nós temos aqui essa tabela, ela está com o cálculo dos feriados. Se você não viu esse vídeo e quer saber como fazer, incentivo você a ir lá e assistir novamente esse vídeo, né? E lá eu mostro passo a passo como que você constrói essa tabela. Então como é que nós vamos fazer aqui, olha? Para criar essa fórmula dos dias úteis, eu vou começar aqui igual, se, abre parênteses, aí eu vou usar a função dia trabalho total. Dia trabalho total ponto .intl. Tem duas fórmulas de dia trabalho no Excel. Tem dia trabalho total e dia trabalho total ponto .intl. Nós vamos usar essa de ponto .intl. Aí, qual que é a data inicial? Está na célula J11. Ponto e vírgula. Aí ela pede a data final. A data final está na célula J12. Você vai seguindo, tá vendo aqui que a própria função ela tem a sintaxe da função? E é só você ir preenchendo, você vai seguindo e aí a função dá certo. Ponto e vírgula. Aí, fim de semana. O fim de semana no nosso caso aqui vai ser sábado e domingo. Tá vendo que ela tem várias opções? É sábado, domingo e segunda, segunda e terça e aí por diante. Então nós vamos colocar aqui considerando que o fim de semana é o sábado e o domingo, certo? Ponto e vírgula. Feriados. Aí agora os feriados eles estão lá na nossa tabela de feriados que eu criei, né? Então vamos lá. É igual, ponto e vírgula. Aí eu vou colocar aqui a tabela, né? Eu coloquei o nome dela de tabela de feriados. Tabela de feriados. Fecha aspas simples. Ponto de exclamação. Da célula A3 a célula A37, é onde estão lá todos os feriados. Certo? Fecho parênteses. Opa. Então, se tudo isso aqui for menor ou igual a 0, ponto e vírgula, aí eu ponho aqui aspas duplas para indicar que se for 0, eu não quero que tenha nada na planilha, que ela fique em branco. Ponto e vírgula, agora vamos repetir a função de novo. Dia trabalho total, ponto .intl. Célula inicial, né, a data inicial, J11. A data final, J12. Considerando o final de semana como sendo sábado e domingo. Vamos digitar 1.
certo? Ponto e vírgula. Então vamos lá, colocar a referência, né? Aspas simples, tabela de feriados, fecha aspas simples, exclamação, A3, dois pontos, A37. Fecha parênteses duas vezes, dá Enter. Pronto, já calculou. Então, no mês de abril, nós temos 21 dias úteis, né? 21 dias considerados úteis. E se fosse, por exemplo, em maio, né? Maio de 2024. Aí percebam que como a data inicial tá maior do que a data final, ficou em branco. Então, a nossa função está funcionando. Se eu colocar aqui agora certo, ele vai calcular, tá vendo? Vamos voltar lá para o mês de abril. Vamos deixar como base o mês de abril. Isso, muito bem. Beleza. Aí agora aqui nós temos os dias não úteis. É igual. Aí eu vou usar aqui a função se erro. Quer dizer, se der erro, eu não quero que retorne nada, né? Eu quero sumir com o erro. Abre parênteses. Eu vou pegar aqui a referência que é os dias corridos menos os dias úteis. No caso meu aqui está na célula J14 menos J15. Ponto e vírgula, o que é que eu quero que retorne se der erro? Nada. Então coloco aspas duplas, que aí a célula fica vazia. Fecho parênteses, dou Enter. Pronto. Então nós temos 9 dias não úteis. Certo? Então feito isso aqui, agora a gente consegue calcular aqui o DSR. Vamos lá, calcular o DSR. Para calcular o DSR, nós vamos fazer o seguinte, ó. Igual. Aí eu vou começar aqui com a função se erro, porque se der erro, ele não vai retornar erro na minha célula, né? Abre parênteses. Aí agora nós vamos colocar aqui soma, porque eu vou precisar somar. Abre parênteses. O que eu vou somar aqui para calcular a função se erro? Então eu vou somar aqui as horas extras, né? No caso que está na célula D21, a célula D18, tem um adicional noturno, né? E também vou na célula D15, onde tem o valor total da hora extra, certo? Vou nessas três células aqui, no caso aqui da minha planilha. Fecho parênteses, dividido, aí eu coloco aqui dividido, certo? Aí eu vou dividir pelo o quê? Eu vou dividir aqui pelos dias úteis, no caso meu aqui está na célula J15, vezes os dias não úteis, que no meu caso aqui se encontra na célula J16. Ponto e vírgula. Se der erro, eu quero que retorne zero, então eu vou digitar aqui 0. Fecho parênteses. Dou Enter. Pronto, ele já calculou para mim o DSR, tá vendo? Aqui a célula total de proventos é tudo que tem a receber, tudo que é provento, né? Então vou somar aqui. Então vai ser igual, soma, abre parênteses. Então eu quero que ele soma, por exemplo, o que é provento aqui? O salário, vou marcar aqui a célula D9, onde tem aqui o valor do salário, mais, aliás, mais não, ponto e vírgula, desculpe, que eu coloquei a função soma, né? Se eu não tivesse chamado a função, eu poderia usar o mais. Então vou marcar aqui D10, onde eu tenho salubridade, D11, onde eu tenho a periculosidade, na hora extra aqui na célula D15, na D18, né, adicional noturno, tudo que tiver aqui nessas células ele vai somar para mim. Deixa eu ver aqui, D18, isso, D21 e o D22, que é o DSR. Então tudo isso aqui é a receber. Fecha parênteses, opa. Fecha parênteses, Enter.
Então, me retornou aqui esse valor. É o total de proventos, certo? Agora vamos calcular o valor do vale alimentação. Como que funciona o valor do vale alimentação? No caso das pessoas que recebem, né? Ele é calculado pelo dia de trabalho. Então, aqui eu coloquei um valor fictício, aleatório por dia, né? De R$ 27,24 por dia. E aí agora nós vamos calcular, né? Seria o vale alimentação seria o vale por dia vezes os dias trabalhados menos as faltas. Então, como é que fica aqui a nossa fórmula? Então, você vai colocar igual o valor do seu vale alimentação por dia, né? Vezes os dias trabalhados. No meu caso aqui, desse exemplo, está dando 21 dias úteis, certo? Então, seria um valor unitário vezes a quantidade de dias trabalhados, certo? Mas se você trabalhou algum dia extra, né? Por exemplo, você trabalha 21 dias, mas você trabalhou 22. Aí vamos usar aqui esse campo aqui de dias extras para poder calcular isso, né? Menos se você tiver alguma falta no seu trabalho, isso incide sobre o seu vale alimentação, né? Então vamos colocar aqui, eu criei aqui uma célula, né? Para colocar aqui as faltas, essa célula D8. Então coloquei aqui essa conta, só dá Enter. E aí a gente tem aqui o valor. Aqui nós temos no caso o valor, se você trabalhou 21 dias, esse valor aqui de 27,24 por dia, seria esse aqui o valor a receber. E é 72,04. Mas vamos supor que você faltou 2 dias de trabalho. Vamos colocar aqui para ver se a nossa função está funcionando. Peraí, eu fiz alguma coisa errada aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui onde eu errei. Ah, tá, esqueci de pôr parênteses. Isso, tem que pôr aqui o parênteses. Deixa eu ver aqui, isso mesmo. Vou colocar o parênteses. E aqui eu vou colocar a função se erro, porque se não tiver nada para somar, né, se der errado, aí ele não retorna o erro. Então assim fica a função. Isso, agora tá certo. Muito bem. Agora acho que deu certo. Vamos ver aqui. Ah, isso mesmo. Então é isso, tá vendo? Vamos supor, se você faltou 2 dias, aí aqui já vai dar um valor menor, tá vendo? Então assim fica a fórmula, para você calcular o vale alimentação. É igual se erro, aí você pega o valor do vale por dia, multiplica pelos dias trabalhados, certo? Mais os dias que você trabalhou extra, né? Se você trabalhou algum dia a mais, menos as faltas, vai dar aqui o valor do seu vale transporte. Ou seja, todos os dias efetivamente trabalhados, vai dar aqui o valor do seu vale alimentação. Agora aqui nós temos o campo de desconto do INSS. Como que a gente vai fazer esse cálculo aí do desconto do INSS, né? Então aqui nós vamos usar a função PROC-V. Por que a função PROC-V? É porque nós temos lá também a tabela que eu criei, que eu mostrei para vocês do INSS, né? Deixa eu ver onde ela está aqui. Está nessa planilha aqui, ó. Nós temos aqui essa calculadora do INSS. Aí o valor que vai ser descontado do INSS vai depender dessa tabela aqui. Então aí nós vamos usar a função PROC-V para a gente poder calcular
Cadê a planilha aqui? Perdi a planilha. Achei. Nós vamos usar para poder calcular o valor do desconto do INSS. Então vai funcionar assim essa função, olha. Igual. Aí nós vamos chamar a função procv. Chamamos aqui a função procv. E aí nós vamos procurar lá na calculadora, nós vamos procurar o quê? Qual que é o valor procurado? Né? No caso aqui da nossa planilha. Nós vamos procurar pelo nome, né? Então vou marcar aqui a célula B7. Nós vamos procurar pelo nome, vai ser o critério de pesquisa, né? Ponto e vírgula. Aí a nossa matriz tabela é a tabela calculadora INSS. Calculadora INSS, é onde eu salvei lá aquela tabela do INSS, né? Calculadora INSS, fecha aspas simples, ponto de exclamação. Então, aonde que ela vai procurar? Vai procurar na célula B3, a célula B3, a célula F8. É o intervalo de pesquisa, né? Ponto e vírgula. Vai procurar na quarta coluna, é onde está os valores que a gente precisa. Então aí, ponto e vírgula, número de índice coluna 4, ponto e vírgula, e a correspondência a gente vai colocar falso. Muito bem, colocar falso, e aí fecha o parênteses, dá Enter. Pronto, já achou o valor. Então aí nós temos aí o valor que seria o desconto do INSS, né? No caso aqui desse salário, né? Desse proventos aqui. Para calcular o INSS entra tudo, né? Entra salário, hora extra, né? Adicionais, e aí entra tudo. Aí você soma para achar o valor base para o INSS. Aí se a gente for lá olhar na nossa calculadora do INSS, a gente vê que o valor bate, tá vendo aqui, olha, 276,39. Então o valor bate, tá na quarta coluna, né? 1, 2, 3, 4, contando a parte de funcionários. Então a nossa função aqui, ela funcionou certinho. E o desconto do Vale Transporte, como é que funciona? O desconto do Vale Transporte é 6% sobre o salário bruto. Então no caso aqui seria igual o valor do salário bruto, que no caso aqui está na célula D9, vezes 6%. E aí a gente tem aqui o valor do desconto do Vale Transporte. E o Vale Alimentação? O Vale Alimentação é 20% sobre o valor que você recebeu de vale, né? Então no caso aqui fica igual, nós vamos aqui na célula D25, onde está o total do Vale Alimentação, vezes 20%, que eu coloquei aqui na célula C28, dá Enter. No caso aqui seria esse o desconto, certo? E aí aqui nós temos total de descontos, ou seja, seria o total de descontos seria a somatória de todos os descontos, né, que vai ter ali na sua folha de pagamento, né, que inclui ali o desconto INSS, Vale Transporte, Vale Alimentação. Então vamos lá, igual, soma, abre parênteses, a gente pega aqui as três células, né, de D26 a E28, onde estão nossos descontos, fecha parênteses, Enter. E aqui o salário líquido é o valor total de proventos menos o valor de descontos, igual valor total de proventos menos o valor dos descontos. E aí nós temos a nossa planilha pronta. Então, parece complicado, mas não é, né? Fiz essa planilha bem devagar, preenchi ela bem devagar, bem detalhado, para ver se ficava mais fácil para vocês entenderem,
Confesso que eu tive um pouco de dificuldade para fazer essa planilha porque eu não tenho experiência com departamento pessoal. Então eu tive que olhar cada uma dessas coisas, desses detalhes aqui para poder estar fazendo a planilha. Mas no final deu certo, eu espero que tenha sido de ajuda para vocês. Ufa, essa planilha deu trabalho para fazer, mas eu consegui explicar para vocês, né, como funcionam as formas. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, né? Se ficou alguma dúvida ou se a maneira como eu expliquei ficou muito confusa, deixa aí para mim nos comentários, né? Aí as dúvidas que vocês tiverem eu posso esclarecer depois, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, incentivo você a se inscrever e apoiar o nosso trabalho. Na próxima semana estarei aqui novamente com mais um vídeo para vocês. Até mais e uma excelente semana.